Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Escutando sua voz, irmã Zeleide e Raquel, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Eu posso ver de pé nesta fileira povo sofrido, mas cheio de vigor, que tem negado aqui suas vidas para seguir a voz do bom pastor. Riqueza e glória que o mundo oferece para este povo não tem mais valor, pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Há muitas vozes a soar no mundo e a enganar o povo sem pastor, que não aceitaram a esta mensagem que vem precursando a vinda do Senhor. Mas a ovelha eleita não se engana, ela conhece a voz do seu pastor. Pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Em cada era ele tem falado com suas palavras doces em amor, e sua noiva sempre escutando, pois seu deleite é na voz do Senhor. Quando calamos é que ele fala, com voz suave cheia de amor. E é por isso que vivo contente, pois sigo escutando sua voz de amor. E é por isso que sigo contente, pois sigo escutando sua voz de amor.
Deus, em cada era, provou que sua palavra é verdade. Ele sempre prova sua palavra. Ouvintes, um dos apóstolos de Jesus foi pessoalmente, severamente repreendido por Jesus Cristo depois da ressurreição. Depois de Jesus Cristo ressuscitado. Tomé. Ele disse que só viria a crer se realmente pudesse constatar ali as chagas, por que não dizer, os buracos dos cravos. A razão exigiu uma prova física que era Jesus, de fato, o que fora crucificado, que foi ressuscitado. Ele criou essa doutrina naquele instante de ver é crer. Tem que ver para crer. Jesus disse, na mesma ocasião, terminou a repreensão dizendo: bem-aventurados os que não viram e creram. Então, é o dito, como dizem, de São Tomé, ver para crer. Mas nós sabemos que Deus segue em frente, provando sua palavra em cada era. O fato da ressurreição de Jesus Cristo ter ressuscitado provou, tanto para os que creram sem dificuldade, quanto para aquele que precisava crer, ver para crer. Tomé continuou sendo um apóstolo, está entre os tais. Ele não era um mau espírito. Nós temos muitos deles. Quando aparece a enfermidade, quando aparecem os problemas, tem que ver primeiro para depois crer. Ver o resultado, para crer até mesmo no medicamento. Agora, Deus começou a provar a sua palavra desde que ele falou a palavra. Lá com Adão e Eva, lá no princípio, no Gênesis, quando ele falava, haja isto, aquilo passava a existir pela palavra falada. Ele próprio provando a sua palavra. Haja luz, e teve que haver luz. E tudo que ele disse haja, teve que haver, teve que existir, vir à existência. Ora, uma análise como esta nos ajuda a lembrarmos de que nós temos um Deus que vela sobre a sua palavra para a cumprir. É mais uma mensagem do profeta de Deus para esta era, provando sua palavra. Deus provou isto a Adão e Eva.
foram os primeiros que foram criados por Deus, seres humanos, a quem Deus provou a sua palavra em primeiro lugar. Quando ele disse, no dia que comeres ou comerdes, então nesse dia certamente morrerás. Era a Bíblia de Adão e Eva. Ele não tinha que dar uma outra palavra para eles, senão aquela que ele deu. Caso contrário, ele teria dado outra palavra. Isso deveria chamar a atenção daqueles que criam mensagens, palavras. Deus deu a palavra na sua medida própria. Por isso, ai daquele que acrescentar, ai daquele que diminuir. Nós temos de admitir que isso é verdade. Nós partimos aí de um bom princípio em admitir que a palavra de Deus é a verdade. Adão e Eva vieram a comprovar isto só depois que vieram as consequências. Isso é lamentável. É lamentável para mim, para todos os homens, para todos os irmãos e irmãs, para toda a igreja, vir comprovar que a Escritura está certa depois que a consequência vem. A consequência de desobedecê-la. Não foi outra coisa que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden. Quando eles constataram realmente que haviam confrontado, chocado com a palavra de Deus, eles perderam aquela imunidade, aquela santidade, o véu da santidade caiu por terra. Perceberam então que estavam nus, porque então eles estavam nus e não percebiam, porque estavam cobertos com o véu da santidade. Que se diga de passagem, hoje a mulher está nua e não percebe porque está coberta com o véu da iniquidade. Hoje a mulher está nua e não percebe porque está coberta com o véu da iniquidade. Doutrinas amontoadas por doutores amontoados por si, conforme suas próprias concupiscências, vão descobrir tarde demais que viveram envolvidos no véu da iniquidade. Por isso não percebe a sua nudez. Veja a carta a Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Nua. Jesus aconselhando para comprar vestes brancas, linho fino, aconselhando a retornar para o véu, que é o véu da palavra, é o véu da santidade. Então, eles constataram que realmente haviam se chocados-se com a palavra de Deus quando chegaram as consequências.
percebendo então que estavam nus, e passaram a fugir de Deus. E o fugitivo pior é aquele que tenta fugir de Deus. É um suspense. Não tem segurança. O fugitivo da justiça dos homens vive uma vida insuportável. E já pensou o fugitivo da palavra de Deus? É o que está acontecendo com este mundo. Este mundo está como um moribundo que não tem forças nem para morrer. O mundo perdeu a força para morrer. Tão fraco que está, tão caótico, tão perdido, tão fugitivo da palavra. Esse é o estado geral. E foi o que ele encontrou nos dias anteriores ao dilúvio. E quando ele veio e deu a sua palavra para Noé, ele estava chocando com tudo que era ciência. Até mesmo a ciência de hoje criticaria que ela está mais atrasada do que a dos dias de Noé. Então, é claro, ela criticaria Noé. Teriam aí entrevistas com grandes técnicos e cientistas astronômicos, da astronomia e não sei mais o quê, e até da astrologia entraria em ação nisto, para provar que não havia água lá em cima. E, na verdade, não havia. Mas e a palavra? Eles não podiam constatar a palavra. Noé não discutiu que havia água lá em cima. Ele não fez a arca pensando em água lá em cima. Ele fez a arca pela palavra. Não importa quando será, como será o arrebatamento, como será a nossa transformação. Não interessa, uma vez que estamos no mesmo espírito que Noé estava. Nós não vamos pedir prova científica. Como? Eu não sei. Foi o caso de Sara e Abraão. Como? Eles não podiam interpretar aquilo. Então, veja, Deus falou a Noé uma mensagem que certamente não era científica, uma mensagem incrível, uma mensagem absurda. Agora, quando que a mensagem de Deus não foi absurda para a era em que ela veio? Basta você ter uma noção. Não precisa ter uma revelação das 7 eras da igreja. Basta você ter uma noção para você ver que em todas as eras, respectivamente falando, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, todas elas, a palavra, a mensagem foi absurda. Você pensa, hoje o mundo moderno aceita Lutero, mas no seu dia ele era a coisa mais absurda. João Wesley, Pentecostes, a coisa mais ridícula, mais absurda. E agora, qual é a mensagem absurda da hora?
em que homens e mulheres são tidos como dementes em escolas, em empresas, no dia a dia, na vida que está circunstancialmente sujeita aos caprichos de Satanás. Sem dúvida alguma, a palavra do diabo tem prevalecido sobre os homens sem Deus, sobre os homens sem revelação. Quando falamos dos homens sem Deus, não quer dizer assassinos, ladrões, os perdidos da sociedade. Homens sem Deus, no dia de Jesus, eram sacerdotes, eram sumos sacerdotes, eram mancebos de qualidade, era a nata da sociedade que era sem Deus. A meretriz alcançou Deus, mas a primeira dama não alcançou. A palavra é, sem dúvida alguma, tudo que o homem deveria buscar. Isso seria o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, quem tem coragem de olhar a real e verdadeira situação do mundo em que estamos vivendo? Do mundo moribundo que não está tendo força nem mesmo para morrer. Quantos casos? O médico diz, olha, o paciente não está tendo força para morrer. Aquela moça lá na Inglaterra, pela qual o profeta orou, que era somente peles, aquilo foi um testemunho mundial. Peles e ossos, porque ela vinha de uma família real, uma família importante. Está escrito que ela não tinha força para morrer. Agora, veja só o que aconteceu quando descreram na palavra. Através das eras, desde o Velho Testamento, desde o Éden. E veja o resultado de crer na palavra. Crer na palavra levou Enoque sem provar a morte. Crer na palavra levou Noé a ser salvo com sua família. Aí então você vem através das Escrituras, das eras, até chegar em você. Em nome de Jesus Cristo, chegou em você. Amém. Preciosos ouvintes, como valeu a pena, não? Você ter ligado sua internet neste horário para ouvir este programa Fé para Vencer. Como foi bom, não foi? Teremos mais meia hora, viu? Não desligue seu aparelho. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Este é o programa da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, uma igreja que ama você. Tabernáculo da Fé Brasília está localizado ali no Novo Gama. Novo Gama está ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, viu? Novo Gama, ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Chegando ali na cidade do Novo Gama, você vai ver o bairro Pedregal. Na entrada ali do bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé fica a quarta rua aos fundos do posto Ipiranga. Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras às 19 horas,
culto de oração e adoração a Deus. Sexta-feira, hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso e maravilhoso culto de estudo da palavra, ensinamento da palavra, viu? Às 19 horas. Você não pode perder esse culto de jeito nenhum. Leve sua família lá hoje, às 19 horas. Teremos aquele maravilhoso culto de estudo e ensino da palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical, começa às 8 horas, termina às 11 horas, depois temos o almoço com a igreja, à tarde, 1 hora da tarde, culto com a mocidade, 5 horas da tarde, aos domingos, culto de companheirismo com toda a igreja, e às 18 horas, grande culto de cura divina, milagres. É a bênção, domingo é o dia todo, né? Bênção, ali no Tabernáculo da Fé, para você e sua família. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16, está a Igreja Tabernáculo da Fé, Brasília, com as portas abertas para você. Hoje, às 19 horas. Olha, não perca, participe, divulgue esta página, estas programações para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Faça alguma coisa, contribua com a causa de Deus, divulgando estas programações para nos ajudar a alcançar almas para Cristo aqui em Brasília, em torno e toda a região. Divulgue, nos ajude a evangelizar. É o nosso grito de ajuda que pedimos a ti, viu? Olha, não desligue seu aparelho, pois teremos ainda mais meia hora de programação. Doce programação, fé para vencer ao seu favor. Continuemos ouvindo. Deus te abençoe. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente Veja o obstáculo que Abraão tinha, provando sua palavra. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Lá no céu vou descansar. Irmão Lucas Afonso cantando em Momentos no Tabernáculo da Fé.
Nesta vida, quando sou tentado, eu clamo ao Senhor, pois alguém quer impedir que eu sirva, quer me destruir. Sei que em breve esse tormento acabará, Jesus já voltará, e em seus braços eu quero me entregar para descansar, descansar em segurança. Vou viver minha esperança, vou viver para o meu Pai, como vive uma criança. Não vai ter mais sofrimento, nem sequer por um momento. Eu já posso até sentir dentro de mim. Vale a pena recusarmos este mundo e viver para Deus, deixar tudo aquilo que nos contamina e servir a Deus. Não é fácil, pois existe um tentador para nos impedir, colocando coisas vãs deste mundo para nos iludir. Clame a Deus com sua voz, Ele ouve o seu clamor. Mais um ponto pra você: já vencestes o tentador. Não se canse de clamar, Jesus vai te ajudar lá no reino preparado. Você vai descansar.
Veja o obstáculo que Abraão tinha. Ouvintes, o ser humano nasce enfrentando obstáculos. Nós temos na Bíblia Sagrada exemplos e mais exemplos. Podemos citar alguns dos quais, como seja, Moisés. O primeiro obstáculo que ele enfrentou foi o Egito. Faraó. No tempo da matança das crianças, dos meninos, homens, Faraó queria enfraquecer o povo de Israel, matando a geração de homens. Sempre ele quis fazer isso. Você vê o estado da mulher hoje, é porque o homem morreu. O homem ficou fraco. Esse é o estado da mulher. É o homem que é culpado. Então, quando um bebê ainda, como bebê, enfrentou aqueles obstáculos que nós bem os conhecemos, venceu. Os obstáculos serviram para levá-lo para o palácio de Faraó. Isso aí não é uma questão de filosofia, é questão de fato vivido, acontecido. Os obstáculos serviram para levá-lo ao palácio. E logo que ele foi comissionado por Deus, ele olhou em primeiro lugar o seu próprio obstáculo. Porque ter obstáculo em outras pessoas, em coisas, problemas e distâncias, é uma coisa. E ter obstáculo em si mesmo é outra. E ele, pelo bom senso, encarou o obstáculo do Moisés, do próprio Moisés. Então a questão não era ele que tinha que vencer. A questão era Deus. Era aquele que o estava comissionando. Isso é importante, você prestar bem atenção. Então, se tornou um problema daquele que o estava comissionando. Deixou de ser obstáculo de Moisés. E aí você vai prosseguindo na jornada dele, dentro do Egito, enfrentando aqueles mágicos, enfrentando o próprio Faraó, e, por fim, teve o mar como seu obstáculo. Tudo sendo abolido, sendo aberto na última hora, Deus entrando em cena. Se você prestar atenção, Deus sempre entra em cena. Não é na última hora, é na hora certa, não é atrasado. Se ele está neste negócio, se ele tem um propósito, deixa por conta dele.
isso vai ser abolido. E nós temos vários outros exemplos na Bíblia Sagrada, contando Davi, Noé e tantos outros que você pode lembrar. Todos chegaram à galeria dos heróis da fé, como Hebreus capítulo 11, enfrentando, vencendo obstáculos. Aquela mulher cirofenícia de Nação tinha contra si própria muitos obstáculos. E, por fim, o profeta de Deus mostra que a sua fé não tinha nenhum obstáculo. Isso é que é o mais importante agora. Ela tinha muitos obstáculos, mas a sua fé não tinha. Voltando para a mensagem provando sua palavra, falando sobre Abraão, ele nos chama a atenção. Veja o obstáculo que Abraão tinha. A primeira coisa era a sua idade. É uma circunstância inevitável. Esse obstáculo, todos que nasceram terão que enfrentar. Especialmente sendo convocado por Deus para exercer uma fé que Deus viu que ele exerceria. Mas ele tinha um grande obstáculo. E o profeta destaca isso. 75 anos de idade. Vai comparando com o seu problema, irmã e irmão. Sara tinha 65 anos de idade. Eles tinham tido um obstáculo desde que se casaram. Foi a esterilidade dela. Então ela nunca criou, o que era uma grande frustração. Agora, depois que havia passado muito tempo da mudança da vida, a menopausa e tudo, o que acontece? O que aconteceu? Ela ouviu alguma coisa que chegou a ponto de sorrir. Aquele nobre visitante que estava com seu marido lá fora, dizendo que eles iam ter um filho. Agora, além do obstáculo que ela sempre teve de nascença, encarou isto toda a sua vida de mulher, ela estava com o obstáculo natural da idade, o que era completamente impossível. Se você meditar nisto, da forma que isto vem, da parte de Deus, você alcançará uma posição completamente diferente. Dessa posição, desta condição de queixosa, de queixoso, de lamentação, de irritação, de discussão, de cobranças, de ânsias, de depressões. Encare essa situação
como sendo sua própria. Abraão havia vivido com ela como esposa. Ela era sua meio-irmã. Ele, naturalmente, casou-se com ela ainda era uma adolescente. O certo é que eles constataram que ela não podia criar. Era absolutamente estéril. E então, veja só que proposta, que promessa Abraão e Sara estavam vindo. Que eles teriam um filho. Era com ela mesmo. Era ele mesmo. Não tinha que entrar Agar, serva no meio, não. Foi a razão dela sorrir. Ela olhou só para a razão, para o grande obstáculo natural de sua vida. Mas para fazer esta promessa, o fundamental está aqui. Deus fez com que ele, Abraão, se separasse. Se separasse de todas as pessoas que não criam nisto. Se não separasse, o nível de fé dele não passaria do nível de fé das pessoas com quem ele estivesse associado. Por isso Deus falou para ele sair do meio de sua parentela, que é o que mais dá opinião, é o que mais interfere em criação de filhos, em tudo. Então, para fazer cumprir esta promessa, Deus, como Deus, já estava na intenção de termos o registro na Bíblia Sagrada de Abraão, nosso pai na fé. Então, ele já preparou tudo. Ele sabia por que aquela menina era estéril. É o propósito de Deus. Você olha essa situação, vê esse filho, essa filha, isto e aquilo. Pense um pouquinho. Se existe um propósito de Deus nisto, é melhor deixar por conta dele. O profeta observa, eu não estou tendo a intenção de fazer você separar de todas as pessoas. Mas você tem de separar de toda a tagarelice de incredulidade, ficar longe disso. Sabe por quê? Porque a promessa que veio para nós agora é muito maior do que aquela que veio para Abraão e Sara. O que está escrito como promessa para o povo de Deus, para os eleitos de Deus, nesta hora, é apenas, a vida de Abraão é apenas um tipo, é uma sombra. E aí, então, começo por mim. Eu ser transformado, receber um corpo celestial, subir no arrebatamento, aí começa por mim e por você. Foi o que Sara fez. Eu? Agora, o que pode frustrar Deus nesse programa do arrebatamento? É o sistema mundial de igreja? Não. É o comunismo? Tampouco. É a política? É o dinheiro? É a mulher? Não, ninguém frustrará.
Não há igreja que vai poder frustrar Deus. Demônio algum, todos os demônios do inferno, jamais frustrarão a Deus. Ele sempre cumpriu seu propósito, seus eventos, sua programação. E o arrebatamento está na programação de Deus. Agora, isso é para quem Ele chama, não é para quem Ele quer. Ou não é para quem quer, não é para quem corre. É para quem Ele chama. Por isso que a eleição mostra de onde você veio, a predestinação mostra para onde você vai. E sem dúvida alguma você recebe no seu coração a mensagem do arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, obrigado, obrigado a todos por ter parado esta 1 hora de programação amiga. Você viu a natureza de nosso programa? Tentando te promover, levantar o seu espírito para você ver mais longe, enxergar a Deus mais de perto. É o nosso desejo através destas programações aqui por esta página Tabernáculo da Fé Brasília. Olha, nos ajude a evangelizar, divulgue nossa página para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para acessar a página Tabernáculo da Fé Brasília. 4 da manhã já temos a palavra do dia, das 5 às 6, este maravilhoso programa Fé para Vencer, das 6 às 7, culto doméstico, e aí vai pelo dia fora, reprises de pregações, palavras, sabe? É maravilhoso estar. Todos os nossos cultos é transmitido ao vivo aqui por esta página. Terça-feira às 19 horas, lá na nossa igreja em Taguatinga Norte, localizada ali na CNF1, setor F Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Todas as terças-feiras, às 19 horas, temos o culto ali, transmitido ao vivo por esta página. Quarta-feira, às 19 horas, na nossa igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília, é transmitido ao vivo, ali no Novo Gama, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal. Quarta-feira, às 19 horas, culto de oração. Sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e pregação da palavra. Hoje à noite, teremos aquele grande culto de estudo e ensinamento da palavra. Você não pode perder de jeito nenhum. Leve sua família lá hoje, na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília. Quadra 479, lote 16, no bairro Pedregal, ali no Novo Gama, o entorno de Brasília. Aguardamos você com toda a sua família, hoje, sexta-feira, às 19 horas. Domingo, escola bíblica dominical e à noite, culto de cura divina. Ali também. Deus te abençoe. Não desligue sua internet, seu aparelho, pois agora, a partir de 6 horas, teremos a reprise de nossos cultos ali no Tabernáculo da Fé, que se tornou, não é? Nosso culto doméstico diário aqui por esta página. Vamos juntos, vamos prosseguir sendo abençoados por Deus com estas programações. Obrigado, nosso abraço, nosso carinho. Deus te abençoe.